Olá pessoal, é com muita alegria que hoje nós estamos aqui em mais um vídeo de dicas para vocês. E eu digo com muita alegria porque muita coisa nova está por vir, né? Eu e toda a minha equipe, nós estamos preparando aí grandes novidades para os próximos dias, para as próximas semanas, né? Que é o lançamento, né, do novo site, o Meu Doutor Online, que não vai ser só um site, na verdade ele é todo um projeto, né? E no fundo, ele vai se tornar o quê? Uma escola, né, de saúde e bem-estar, né? Mas nos próximos vídeos, nos próximos e-mails aí, você que acompanha a gente, você vai ficar sabendo de toda essa novidade, uma novidade muito legal, que vai ajudar você bastante mesmo, tá? E no vídeo de hoje, o que eu quero conversar com vocês? Eu quero conversar com vocês uma dúvida aí, né, que é muito frequente, né, e é algo que realmente faz parte do dia a dia aí de muitas mulheres, né, quando você suspeita de gravidez, né, você vai até a farmácia, compra um daqueles testezinhos, né, de gravidez de farmácia, e aí eu tenho visto, né, nas últimas semanas aí nos e-mails que a gente recebe, as perguntas no site e tal, algumas dúvidas referentes a isso. Então eu escolhi hoje falar justamente sobre quanto tempo demora, né, para o teste de gravidez de farmácia ele dar um resultado positivo se você estiver realmente grávida. Por quê? Porque muitas vezes o que acontece? Você vai lá, tem a relação, né? Aconteceu alguma coisa, houve uma falha, esqueceu um anticoncepcional, ou a camisinha estourou, aconteceu qualquer coisa, né? Que você desconfie que você possa estar grávida. Aí você vai lá e corre para a farmácia, né? Compra um examezinho e ele dá negativo. E aí? Como é que você vai poder confiar nesse teste? Se ele realmente é um teste negativo porque você não está grávida, ou ele é um teste negativo porque talvez você tenha feito ele cedo demais, tá? Então, para você entender bem isso, a gente precisa relembrar um pouquinho de fisiologia. Eu não vou dar nenhuma aula de fisiologia, né? Até porque a gente sabe que fisiologia, né, eu gosto muito, particularmente, acho, né, maravilhoso, lindo e gostoso, mas a gente sabe que é uma daquelas matérias que normalmente todo mundo, né, acha chato e não gosta de estudar muito. Mas para você, mulher, compreender e entender a natureza, né, do processo reprodutivo, a gente precisa relembrar um pouquinho de fisiologia, tá bom? Então o que acontece? O óvulo ele é fecundado nas trompas, tá? Então os espermatozoides eles têm que ir até as trompas, encontrarem o óvulo lá na trompa e fecundarem esse óvulo lá na trompa, certo? Esse é o momento que a gente chama de fecundação, quando o óvulo ele é fecundado. Isso já é gravidez? Não, isso ainda não é gravidez. Por quê? O processo de gravidez e na sequência funciona de que forma? Esse óvulo da trompa ele vai até o útero e no útero ele tem que sofrer um processo de implantação. A partir do momento que o óvulo fecundado lá na trompa conseguiu se implantar no tecido uterino que está preparado para receber ele, aí sim, a partir do momento da implantação, nós temos instalado um processo de gravidez propriamente dito. Por quê? Porque se o óvulo fecundado não conseguir se implantar no útero, então a gravidez não ocorre, não vai ter gravidez, né? E esse óvulo fecundado ele é expelido. Então, houve a implantação, aí sim a gente já pode dizer que a mulher está grávida. A partir do momento da implantação, tá, o tecido que a gente chama tecido anexial, né, que são os anexos do feto, os anexos do bebê, mais propriamente dito, esse tecido trofoblástico que vai acabar criando a placenta do bebê, tá? Esse tecido, a partir do momento que ele se implanta no útero, ele começa a produzir, né, um hormôniozinho que é o beta-HCG ou o HCG, certo? E o HCG é justamente a substância que os exames captam, certo? Tanto no sangue como na urina, tá? Então, para o exame dar positivo, precisa ter um nível, certo, de HCG circulante no sangue e na urina para que o exame dê positivo. Então, o que você precisa entender?
Se a ovulação ocorre lá no meio do mês, lá por volta do 14º dia, na média, numa mulher que tem um ciclo de 28 dias, o óvulo fecundado, que já está na trompa, né, leva uns 2 a 3 a 4 a 5 dias para se implantar no útero. E quando ele se implanta no útero, tá, o que acontece? Começa a produção de HCG, só que aí vai levar mais uns 4, 5, 6, 7 dias para que a quantidade de HCG no sangue seja suficiente para ser, por exemplo, detectado no exame de sangue, e vai levar mais alguns diazinhos para que a quantidade seja suficiente na urina para ser detectado por um teste de gravidez. Ou seja, na média, leva 14 a 20 dias para um teste de gravidez dar positivo depois da relação, entendeu? Então você teve a relação e você engravidou nessa relação. De 14 a 20 dias depois dessa relação é que o teste de gravidez começa a dar positivo, o teste de farmácia. E o teste de sangue, ele pode dar positivo alguns dias antes. Então, lá por volta do 10º dia depois da relação, tá, que ocasionou a gravidez, o teste de laboratório no sangue já pode dar positivo. E o teste de farmácia leva uns 14 a 20 dias para começar a dar positivo. E o interessante, gente, é o seguinte: se você lembrar, você ovula no meio do ciclo, no 14º dia. Se eu contar mais 14 dias, eu vou chegar no final do ciclo e no início do próximo. E o teste de gravidez da farmácia, ele começa a dar positivo quando você está grávida, justamente no período que a sua menstruação era para descer. E aí acontece uma coisa que é muito importante. Se você estiver grávida, a sua menstruação não desce, tá? E nesse mesmo período, o exame de gravidez começa a dar positivo. Por isso que a gente sempre orienta você a fazer o quê? Calma, paciência, espere o dia da sua menstruação. Se caso ela não desceu, aí sim faça o teste. Por quê? Coincidentemente, o período que o teste de gravidez de farmácia começa a dar positivo coincide com os dias em que a sua menstruação deveria descer. E aí, se ela não desce, você tem um sintoma importante de gravidez, que é a ausência de menstruação. E aí, isso dá para você o aval para ir lá na farmácia, comprar um teste, fazer o teste e, se ele der negativo, realmente não é gravidez, você vai ao médico para saber por que você não menstruou, porque não é gravidez. E, se der positivo, também você vai ao médico, né? Parabéns, futura mamãe, né? Vai começar o seu pré-natal, tá bom? Então, entenderam, pessoal? É muito fácil, muito simples, né? Eu te expliquei toda a parte de fisiologia para que você entendesse porque precisa esperar determinados dias, tá? Porque muitas vezes a nossa ansiedade é tão grande que a gente não quer esperar, mas não adianta, gente. Não adianta você fazer um teste de gravidez 2 ou 3 dias depois da relação. Por quê? Ele vai dar negativo independente se você engravidou ou não. Então, precisa esperar de 14 a 20 dias para fazer o teste de gravidez de farmácia. E se você optar por fazer o teste no laboratório, a partir de 10, 11, 12 dias ele já começa a dar positivo se você estiver grávida, tá bom? Então, de nada adianta fazer um exame muito cedo, por quê? Porque você vai precisar repetir ele alguns dias depois e um exame feito muito cedo sempre vai dar negativo, independente de você estar grávida ou não. Certo, pessoal? Espero que você tenha gostado da nossa dica de hoje e nos vemos em breve, né, com mais dicas e mais novidades. Um abraço e um beijo no coração.